Então, galera, como nós abordamos na última aula, como o professor pode contribuir para desenvolver com o aluno o ato de perguntar e de elaborar perguntas filosóficas. Aula de filosofia. Vamos lá, galera. Filosofar implica consequências desagradáveis. Por que desagradáveis? Porque você começa a descobrir coisas e a saber coisas que, do ponto de vista normal, seria melhor você nem saber. Por exemplo, saber que o mundo pode ser destruído por um meteoro. Se você não sabe disso, você vive tranquilamente. Mas se você sabe de uma informação dessa, você fica nervoso. E isso pode causar consequências desagradáveis, né? Sensações desagradáveis. Sofrimento necessário para atingir o quê? Esse sofrimento, essa sensação de desagradável. Atingir o quê? Avanços. Avanços em quê? No conhecimento. Olha aí, conhecer pontos positivos e você ser uma pessoa crítica. Ou ter conhecimento, né? Fundamentação. É conhecer a verdade, é só um ponto positivo, né? Você não vai falar de uma coisa sem conhecer a verdade. Seja sobre o coronavírus, seja sobre política, seja sobre economia. Interrogar o mundo que o cerca. Interrogar é perguntar. Agora perguntar fundamentado, né? Em conhecimento. Pontos negativos seria o quê? Desconfiar de tudo, principalmente das crenças. O cara diz, Deus vai resolver. Aí você diz sim, e Deus vai descer do céu para resolver seu problema, hein? Eu estou devendo, sim, Deus vai lhe ajudar, vai sim, Deus vai lhe ajudar como? Você tem essa desconfiança, né? Desconfiança. Enquanto uma pessoa que acredita no senso comum, coloca tudo na conta de Deus ou tudo na conta do diabo e não na sua própria conta, porque ela não tem autocrítica, né? Ou não tem conhecimento sobre os problemas. Em diversas esferas, né? Esferas religiosas, esferas econômicas, esfera familiar, né? Em qualquer área do mundo em que o cerca de sua realidade, né? Se a plantação não foi boa, foi castigo de Deus, ou foi ordenação do diabo, ou foi não sei o quê. Menos ele dizer, eu usei um fertilizante errado, eu não plantei na época correta, eu não esperei o momento certo, eu não usei a semente adequada, essas coisas, né, que podem gerar a questão dos pontos positivos ou negativos. Importância de problematizar, da problematização, é criar problemas, mas claro, não é criar um problema, é criar um questionamento, olhar para as coisas que estão estagnadas, que estão acabadas, que estão destruídas, que não estão andando e transformar em um problema e buscar uma solução, certo? Então criar problemas reais, certo? Criar problemas que possibilitem uma discussão ou que possui, e aí através daí possui uma solução. Não é qualquer pergunta, obviamente, né, que pode ser um problema filosófico, mas é uma questão de você levar para a sua realidade, para a sua vida, para o seu momento, para as suas questões familiares, para as suas questões íntimas, para todos os seus problemas econômicos, no trabalho, com os amigos, e buscar, né, e criar problemas e, através desses problemas, procurar soluções. Então, o problema, ele é algo positivo, ele tem que ser pensado como algo positivo, passível de discussão, quer dizer, porque quando há discussão, há o diálogo, há a dialética, há o debate, consequentemente, há uma solução que vai auxiliar, que vai ajudar, que vai melhorar, que vai ampliar e possível de consertar aquele problema que está acontecendo naquele momento. Importância da problematização. Problematizar é importante, mas tem duas dimensões. A dimensão subjetiva do problema e a dimensão objetiva do problema. Vamos dar um exemplo, ver se a gente consegue compreender. Você é um bom motorista, então você vem em 160 km por hora e diz, eu sou um bom motorista. Mas é relativo, você ser um bom motorista e estar dirigindo, né, em uma rodovia. Você pode acontecer diversas coisas fora do seu questionamento. Um buraco, um outro motorista que vem no outro sentido, que não é um bom motorista, um animal que atravessa na pista. Então é relativo. Agora, a dimensão objetiva do problema, você é um bom motorista. Você foi treinar, você treina, você sabe dirigir, você tem conhecimento do carro, você tem domínio do veículo, esse é uma relevância. Mas você tem que ter uma dimensão objetiva do problema, que você é um bom motorista, mas a dimensão subjetiva diz que mesmo você sendo um bom motorista, pode criar um certo relativismo em relação a essa função que você exerce. O problema em questão tem que ser interessante para todos, né? Inclusive para o aluno, para o professor também.
Então, os temas bem selecionados. Bom, esse que eu falei agora, dirigir, é um tema interessante. Leva o debate à reflexão de ser um motorista? Leva. Possibilita o ato de filosofar? Sim, claro, eu sou um bom motorista, sou excelente, sou fera, conheço o carro, estou num carro bom, né? Airbag, direção hidráulica, tal, tudo certinho, pá, pneu novo, calibrado, revisão. Agora, você pode ter algum problema ali no caminho, ali à sua vontade. E aí, nisso, você sai de quê? Do senso comum, que é o senso, eu sou bom motorista, comigo não acontece nada não. Bom, acontece com qualquer um, sendo bom motorista ou não. Um acidente pode acontecer com qualquer pessoa. Alguns dos objetivos da filosofia nas aulas, em nossas aulas aqui, está sendo o quê? Distanciar o aluno do senso comum, né? Daquele conhecimento que não tem o quê? Questões científicas, certo? Estudar, estimular o ato de perguntar, né? Você tem que perguntar, você tem que questionar, né? Desenvolver o senso crítico e análise crítica, problematizar o mundo que o cerca, o aluno levantar problemas. É claro, coisas científicas também podem ser questionadas. Por exemplo, você tem que ser vacinado pelo coronavírus? Tem. Mas você pode perguntar por quê. Pode perguntar se a vacina, de onde veio a vacina. Pode perguntar sobre os estudos da vacina. Né? E você tem que fazer a questão da balança, né? De contrapesos. É melhor tomar ou é melhor ficar doente? É melhor não tomar. E aí você faz esse contrapeso, se toma ou se não toma vacina. E dentro dessa análise crítica, você toma uma decisão. Claro que para problematizar nós temos que partir de problemas reais, né? Que sejam significativos, como nós estamos falando aqui do Covid-19. Partir da realidade do aluno, não só do aluno, da realidade da população, das pessoas. Partir de conhecimentos que ele possui. Nós possuímos esse conhecimento. Sabemos da importância da vacina, sabemos do problema da doença, sabemos que as vacinas foram testadas, mas não estão totalmente finalizadas nos seus efeitos colaterais. Mas é melhor sentir os efeitos colaterais ou ficar doente do Covid-19? Arriscar não tomar e ficar doente ou arriscar tomar e ter os efeitos colaterais? Dentro dessa proposta você faz a análise de contrapeso e decide se toma ou não. Então é dentro dessa questão aqui, problemas reais, né? Aí, ó, para Aristóteles. Nós temos aqui, ó, para Aristóteles, vamos direto aqui. Aristóteles, a filosofia é o exercício por excelência da indagação e do questionamento, certo? Mas não é um questionamento qualquer. Para Aristóteles, ele sistematiza e problematiza, estabelecendo relações e explicações sobre o próprio ato de pensar. Então, finalizando aqui o raciocínio, ó, o pensamento filosófico, antes de tudo, é fruto de uma necessidade a de conhecer e compreender a realidade com seus múltiplos aspectos, né, e variações que existem. Que múltiplos aspectos? Admiração, primeiro deles. O sentido grego da palavra admiração é espanto. Então, quando estamos diante de uma situação diferente e inesperada, temos uma atitude de admiração. E esta atitude é o ponto de partida para o ato de filosofar. Você tem aquele susto, e a partir daquele susto você começa a pensar, a questionar aquela coisa, a ter sensações diversas e a filosofar, pois isso leva à descoberta da nossa própria ignorância sobre aquele ato, aquela ação. Então, a mesma admiração que nos leva a filosofar pode ser a mesma que nos leva à ingenuidade e ao não questionamento. Por que ela pode ter esses dois pontos? Porque vai diferenciar de pessoa para pessoa. Como ela reage àquele novo acontecimento. Aconteceu alguma coisa, qual é a reação? Você ter ação, você tentar resolver, ou é você ficar parado, né? Tem pessoas que diante de uma situação fica estática, né? Não tem ação nenhuma, simplesmente paralisa. E já tem pessoas que diante de uma ação, ela tem uma reação. Então, a admiração rima por esse lado, ela pode gerar esses dois contrapontos. Outro ponto é a dúvida. A dúvida, ela não é um imobilizador, ela não é imóvel, ela não causa essa imobilidade da pessoa, né? Mas ela é o próprio ponto de partida. Quando você tem dúvida, você tem que fazer uma reflexão profunda, certo? Tentando chegar às raízes do problema sem que se quer enfrentar. Você tem dúvida? Tem. Vamos resolver o problema para poder enfrentar esse problema. Exemplo, você tem que entrar em uma caverna, mas aí você tem dúvida, né, para entrar naquela caverna. Vai gerar uma ação imobilizadora em você? Vai. Só que essa ação imobilizadora tem que ser o ponto de partida para você refletir. Para você entrar naquela caverna, então você vai ter que refletir.
vai primeiro tomar decisões para poder chegar. Se você tem que entrar, então vamos começar a pensar como entrar, né? Jogar uma pedra, né? Gritar, uma coisa ou outra, entrando devagar, e essas coisas todas até você explorar e atingir seu objetivo, certo? Então, a dúvida filosófica, por sua vez, consiste na supressão dos conhecimentos e elaborações já produzidos pela própria filosofia, e ao não aceitar uma explicação anterior e submetê-la ao rigor da dúvida, estimular-se a criticidade que marca a experiência filosófica. Então, você não pode aceitar as respostas já prontas, e sim questionar as respostas em relação a tudo. Em relação a tudo, em relação à religião, em relação à política, à sociedade, em relação a tudo, a questão familiares, a todos os atos, a todas as coisas que você conhece. Insatisfação moral, quer dizer, insatisfação do homem com os costumes e práticas que o cercam. Todos os pontos, né? Também leva a filosofar. E ao se deparar com valores proeminentes de uma sociedade, o comportamento filosófico surgirá ao se contrapor de forma crítica e problematizadora diante da realidade. Então, o que é que acontece aqui? A insatisfação se torna filosófica quando o questionamento do problema se fizer através de um argumento racional, que procure ser suficientemente abrangente e leve à negação de posturas simplistas, né? E dogmáticas. Ou melhor, é assim porque é assim mesmo. Ninguém pode questionar. Por exemplo, padre não casa. Sim, não casa por quê? Com que Kleber não casar? Entendeu? Porque uma coisa não pode acontecer dessa forma. Simplesmente porque é assim. Quem é rico manda, quem é pobre obedece. Ou melhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo. O cara não é bem assim. O patrão é que manda, o trabalhador tem que ficar calado. Nem sempre é assim. O trabalhador pode questionar, mesmo arriscando ser demitido. E aí lutar. E dentro daquela luta, né, daquela insatisfação com aquele problema, possa buscar direitos, possa melhorar a vida de pessoas no futuro. Uma série de eventos que podem acontecer diante de uma ação ou de uma insatisfação moral com algo. Claro que aqui nós estamos falando da insatisfação moral com as práticas que ocorrem na sociedade, né? Nas práticas que já existem, que nós não podemos questionar, muitas vezes. Então, sem dúvida, nessas três modalidades de atitude, há muito de verdade, no sentido que elas são encontradas em todo filósofo, certo? Em um grau menor ou maior, a despeito da possível predominância de uma a outra sobre os demais. Na admiração, encontramos o comportamento de abertura e o mais espontâneo e original possível do homem. Quer dizer, admiração, comportamento de abertura. Sem a dúvida, claro, tem a abertura, mas sem a dúvida, não chega a se desenvolver o indispensável, quer dizer, o espírito crítico. A dúvida gera o espírito crítico, certo? A admiração gera uma abertura espontânea e original do comportamento. Então, que deve acompanhar toda a tarefa filosófica. E a inquietação moral? Fundamenta-se no filosofar em seus aspectos éticos, quer dizer, questionar o que nós vivemos, a nossa realidade. Então, estudar os filósofos para observar e entender como eles perguntaram, como eles questionaram e problematizaram a realidade. É a tentativa de responder problemas e indagações, precisamos entender a história da filosofia. Beleza? Em nossos relatos, quer dizer, aqui se considera que, a despeito de sua importância, a história da filosofia não deve constituir a principal orientação para o ensino da disciplina na escola pública. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Pois é com um olhar voltado para o mundo, para a nossa realidade, para a nossa vida, que se aprende a pensar filosoficamente. Muitas vezes reconhecendo material nas ruas, ou recolhendo material nas ruas, que o aluno percorre para chegar à escola. Quer dizer, recolhendo esse material, você encontrar alguma coisa e começar a pensar sobre aquilo, questionar e ver se aquilo se encaixa em sua vida ou pode ser modificado ou está prejudicando. Isso está no parâmetros curriculares de filosofia. Não devemos deixar de lembrar que na prática o conhecimento não está dividido em disciplinas, certo? Na prática, quando aprendemos como um todo, aprendemos tudo. Aí isso é o tema de nossa próxima aula, que é interdisciplinaridade. Beleza, galera? Valeu, até a próxima aula.